Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Fofoca de Corredor. Hoje, a nossa convidada é advogada, já barraqueou no trabalho, além de ter muita história boa sobre romance. Seja bem-vinda, Rafa! Oi, gente, boa noite! Ai, meu Deus! Então vamos lá, né? Conversar sobre todos esses traumas que a gente conta em forma de piada. Sempre. Inclusive, é bom explicar que Rafa é um nome fictício, uma personagem real, mas com um nome fictício e histórias muito realistas. É verdade, é verdade. É tudo muito real, infelizmente. Infelizmente. O grande problema é que é real. Eu tô contando aqui como uma forma de terapia e me curar, mas tá tudo certo, a gente tá seguindo. Reviver pra se curar, né? Entendo. Por que você escolheu direito, assim? Você já se identificava com essa profissão? Cara, quando eu era criança, eu amava brincar de tribunal dentro de casa. Colocava todo mundo na sala, assim, e, tipo, fazia tribunal, fingia que eu era juíza. Eu cresci, assim, com vontade de seguir essa carreira. Achava lindos filmes. E aquela coisa de botar o dedo na cara, que não sei o que, e argumentar. Aí eu cresci, eu me formei muito nova, né, no ensino médio. Eu entrei na faculdade, eu tinha 16 anos. E, tipo assim, quando eu era mais nova, eu entrei num cursinho, tentei fazer pré-militar, acho que foi 1 ano de pré-militar, assim, sabe, não me identifiquei. E aí, nisso, eu passei na faculdade de Direito e entrei. E eu amava, amei, eu gosto muito de Direito até hoje, assim, não me arrependo de ter feito. E eu amo o ramo, mas eu também nunca quis ser advogada, assim, tipo, nunca foi o meu objetivo final, entendeu? Sempre foi o meado pra conseguir passar em concurso, porque eu sempre quis ser concursada, sabe? E foi exatamente por isso, eu escolhi porque quando eu era criança eu sempre sonhei em ser concursada, em ser promotora, e eu nem sabia o que era ainda, mas eu gostava, eu já queria. Super aleatório, né? E assim, foi legal ouvir que você, muito novinha, terminou o ensino médio, você já tinha muito claro na tua cabeça o que você queria, as coisas que você queria atacar. Só que a gente abraça o sonho, vive a alegria de, poxa, é isso, passei pra direito, vou correr atrás do meu sonho, tô muito perto. Mas a gente nunca pensa no perrengue, né? Cara, nunca. E assim, eu não imaginava, porque eu entrei muito nova, eu fiz a faculdade e tudo mais. Eu comecei a estagiar em escritório, eu tinha 17 anos. Foi legal, cara. Caraca. Foi muito bom, foi muito legal. Eu tava no 3º período. Então, era coisinhas bobinhas de ver processo, só de se familiarizar ali, ir a fórum. E aí, conforme foi passando, as coisas foram realmente apertando e eu fui entendendo o que era de fato a profissão. Cara, é uma profissão muito desafiadora, assim, muito desafiadora. Mas é muito boa também, assim, não dá pra dizer que não vale a pena, nem nada do tipo, porque vale sim, é uma profissão muito digna. Só que você tem que ter peito, né? Mas é ótimo também. Eu não me arrependo em nenhum momento de ter feito direito. Eu trabalhei em alguns lugares, vários escritórios, assim. E o penúltimo escritório que eu trabalhei, gente, foi um surto coletivo, assim, total, total. Do escritório que eu entrei, lá tinha uma funcionária. E essa funcionária, ela arrumava confusão com todo mundo do escritório. Todo mundo. E aí, sempre todo mundo chegava pra mim e falava assim, cara, cuidado com fulaninha, porque fulaninha fez tal coisa, tal coisa, tal coisa. E eu falava, não, tranquilo, porque eu não tinha contato, ela não era do meu setor, nem nada do tipo. Então eu ficava, não, tranquilo, era bom dia, boa tarde, boa noite, e era isso aí. Só que fulaninha começou a se aproximar do meu setor e voltou a trabalhar para o meu setor. Então a gente teve mais contato. E aí ela foi brigando com um aluno. Tanto que não brigou comigo, assim, de início, mas foi brigando com um aluno, e foi arrumando confusão de um aluno e aluno. Só que, contexto aqui, meninas. Onde eu trabalhava, era costume das pessoas, no horário de almoço, resolver coisas do dia a dia. Eu acho que em qualquer trabalho, assim, que a gente entrava, sei lá, 8, 9 horas da manhã e saía às 6 da noite. Então, o horário de almoço é o horário que você tem pra comprar alguma coisa, pra, sabe, resolver a vida ali, porque quando você chega em casa, já tá tudo fechado, você não consegue fazer mais nada.
Aí eu precisava sair. No final de semana eu tinha uma formatura pra ir. E eu precisava fazer uma unha. E aí eu comecei a perguntar pras pessoas. Tipo assim, gente, alguém conhece uma manicure aqui pra eu fazer a unha durante a semana? Porque eu preciso sair daqui varada depois do trabalho. Porque no final de semana eu tenho que viajar pra pra ir pra uma formatura. Só que eu não dei detalhes de horário, de dia, nem nada. Eu só perguntei se alguém tinha manicure. E essa menina falou que tinha. Ela falou, a minha é ótima. Vai aqui pertinho do escritório. E pipipi, Essa problemática. Exatamente. E eu fui. Só que eu fui uma semana antes de eu ter essa formatura, porque eu queria saber se era boa mesmo. E eu gostei e tal, e eu fui normal. E na outra semana, eu já saí de lá marcada pra outra semana na quinta-feira, porque eu precisava de fazer na quinta, porque na sexta eu já sairia pra viajar. E aí tudo certinho, tipo assim, pós-trabalho, ia fazer minha unhazinha ali, ó, tranquila na minha. E fiz a unha a primeira vez, não deu nada, nenhum problema. Beleza, chegou na semana seguinte, eu fui fazer minha unha, alguma coisa, e aí eu tinha marcado pé e mão. Porém, o meu pé eu não consegui fazer, eu não lembro exatamente por quê, eu juro que eu não lembro. Não sei se é porque eu tava com o sapato fechado ou se tava chovendo muito, eu não lembro. Alguma coisa aconteceu que estragaria minha unha. Então eu decidi não fazer minha unha do pé. Fiz só da mão. E ok, gente, fui, final de semana, curti, bacana, legal. Sexta-feira eu cheguei no escritório de manhã. E simplesmente ela estava boladíssima. Boladíssima. E eu não fazia ideia porque eu só botei minha mochila ali. Eu sentava bem perto dela. Botei minha mochilinha ali e fui beber minha água. Fui ao banheiro, fui fazer minhas coisas, tomar meu café. E ela gritando lá alguma coisa. Por que eu vou falar com ela? Porque isso é um absurdo. E que isso, e que aquilo, e que... Nossa, cara, eu não acredito. Só que isso ela falando pra amiga dela que sentava ao lado. Gente, eu não imaginava que era sobre mim. Juro, eu não imaginava. Tipo, o que eu teria com aquela mulher pra ela estar falando daquilo comigo? Então eu vim pleníssima, sentei. Na hora que eu sentei, ela levantou. E ela tava na minha frente e ela começou a falar. Eu queria saber como que pode você ter marcado uma unha, pé e mão, e você só ter feito a mão. Você pelo menos pagou? Gente, eu olhei pra cara dela assim, e eu não entendi de cara o que ela tava me falando. Eu falei, o que você tá falando? Ela, não, eu queria saber porque você marcou a unha no horário que eu gosto de marcar minha unha. E você me desconfigurou toda. Então eu não pude fazer minha unha no horário que eu gosto. Tive que esperar a sua vez e você nem fez o pé. E eu fiquei assim... Gente, como que eu ia saber que é o horário que ela gosta? E nem a manicure dela me falou. Se era tão... Eu acho que deveria estar, tipo, marcado toda semana. Ah, não, esse horário, tal pessoa vai fazer. Sim. Não tinha, já estava marcada. Ela não falou nada comigo. E ela começou a gritar, tipo assim... Porque isso é um absurdo, não sei pra que eu fui inventar e te indicar se você me passou a perna. Me atrapalhou toda, agora eu não sei fazer minha unha. E eu Não, assim, tá errado. cara... Tá errado. Tá E ela me errado. perguntando se eu tinha pagado a minha unha. Como se eu tivesse dado calote na mulher. E o cara, claro que eu paguei, do que você tá falando? Gente, juro. Eu sei que foi uma confusão total. Ninguém entendeu o que tava acontecendo. E eu saí bolada, sem falar nada, porque se eu abrisse minha boca, eu acho que eu ia perder a minha razão total. E isso foi pra sala de reunião. Isso virou uma confusão. Que isso? Juro, esse caso foi pra sala de reunião. Não é Juro possível. pra você. Não é possível. Uma unha. Uma unha. Porque ela ficou me perseguindo durante muito tempo. Por Ah, isso. não tem como. É sério, cara. Juro pra vocês. E todo mundo me parava e falava assim, cara, o que rolou naquele dia? Cara, eu fiquei sabendo. Porque não tava todo mundo no escritório, né? Nesse horário, porque era bem cedo. Então as pessoas vinham me perguntar. E eu ficava, cara, nem eu sei. Eu só sei que é o horário que ela gosta e que eu marquei por acaso. E ela ficou boladíssima. Não é possível, gente. E O depois? chefe do escritório me chamou, falou o que aconteceu. E isso rolou meses a fio, porque a partir daí ela me odiava e eu era a pior inimiga da vida dela. Então tudo ela reclamava de mim. Juro, gente, juro. Foi assim um caos total, por uma E tu unha. logo saiu? Você logo saiu desse lugar? Não, eu fiquei muito tempo ainda. E E com a foi esse mulher? caos sempre. Nossa, e trabalhando com essa mulher perto? Mas ninguém tinha paz com ela, na verdade. Tipo, não era só eu, não. Todo mundo ia pro banheiro chorar de ódio, porque ninguém gostava dela. Era um caos, assim, um caos. Inclusive, tem uma pessoa que estava nesse escritório junto comigo. E ele viu tudo. Essa pessoa é minha testemunha, porque ele estava do meu lado. E ele viu essa confusão. E simplesmente, tipo, ninguém acreditava no que estava acontecendo. Era uma coisa surreal. Caraca. Ninguém estava acreditando que por uma unha
A pessoa vai pro trabalho brigar. Porque se ela brigasse comigo fora do trabalho, já era uma coisa. Tipo assim, pô, quer brigar comigo? Briga fora do trabalho. Mas ela levou para o trabalho uma história pessoal dela, que nem eu sabia. E ela fez uma confusão. Gente, juro, isso levou, assim, meses de reunião. E toda reunião, o pessoal, o chefe comentava sobre e falava indiretas. E isso virou uma confusão total. Surreal. Juro. Mas vamos lá, Rafa. Advogada, pessoa jovem, bonita, nossa advogata do rolê, nossa primeira personagem misteriosa. Rafa, conte seus causos, suas histórias, as coisas que afligem seu coração nessa noite maluca que a gente tá vivendo. Tem várias histórias muito boas, porém muitas histórias também que eu não posso nem mencionar porque envolve tanta coisa, tadinhos. Mas as melhores eu posso contar. Nessas primeiras oportunidades, primeiros estágios, primeiros escritórios que você foi conhecendo muito nova, o que você viveu? O que você teve de perrengue, de história engraçada, de coisa pra contar? Cara, eu acho que o meu primeiro perrengue mesmo foi um relacionamento que eu tive com um advogado Meu Deus! por um desses Eita. escritórios. Ah, agora E não, foi essa eu não bem sabia, pô. complexo, assim. Eu não namorava, o menino achava que namorava comigo, só que todo mundo namorava junto, porque aquilo ali foi um relacionamento arranjado. E eu vivi um perrengue que, assim, não se compara, de fofoquinha Como é que você começou a se corporativa. envolver com ele? Cara, foi assim, eu trabalhava numa cidade onde chegava quinta-feira, aquilo aí estava cheio de um jeito que parecia um sábado. Então era quinta, sexta de happy hour, assim, tipo, full time. Então, chegou sexta-feira, todo mundo saiu mais cedo do escritório e fomos pra uma baladinha, assim. Chegando lá, todo mundo brincando, zoando, e todo mundo chegou a ficar bêbado, todo mundo. E aí começou, assim, mas porque você podia ficar com fulano? Ah, porque fulano gosta de você? Ah, porque fulano isso, fulano aquilo. E eu não gostava de fulano porque eu não achava nem esse menino bonito. E eu falava, não, gente, claro que não, e tal, não sei o que, não sei o que. Só que aí, fulaninho começou a se aproximar de mim. E aí me faz rir de um lado, me faz rir do outro. Eu, chamada, já de tanto beber, eu falei, então tá bom então. Aquele velho erro, né? De sempre, fez rir, do nada a gente tá beijando a pessoa. E foi exatamente isso, gente. Foi tipo um beijo no meio de uma balada, com todo mundo gritando, meio que tipo, aquela cena de beija, beija, meio que as pessoas juntaram, assim, juro. As pessoas começaram a juntar a gente, assim, tipo, aproximar um do outro e, tipo, obrigar a gente a beijar. Ai, já tô aqui, né? Que custa? Dei um beijo, beleza. Só um beijinho. Que um beijo, né, gente? E pra mim era aquilo, tipo assim, eu ia beijar, no outro dia, beleza, acabou. E aí, de fato, a gente foi embora, só que fulano morava pro mesmo lado que eu. Exatamente. Nossa. E aí ele foi junto comigo pra casa, porque era na mesma direção, a gente pegava a mesma condução, a gente pegava tudo, tipo, pro mesmo lado. E ele morava um pouco antes de mim, mas, tipo, era o mesmo caminho. E aí, naquela noite, eu achando que eu ia dar um beijo e meter meu pé, fulano foi comigo até em casa. Isso de Caraca. conversa vai, conversa vem. E ele começou a me dar carinho. Tipo assim, me tratar com muito amor e tal, não sei o que. E eu assim, né, super simpática, fazendo a fina. Porque, óbvio, Kátia eu ia tratar Sonsa. ele mal. Não tinha como, gente. E aí ele pediu meu número. Eu falei, então tá, eu dei e tal, não sei o que. Beleza. Isso era uma sexta-feira. E aí ele chegou me mandar mensagem no final de semana e eu tava, tipo assim, curtindo. Gente, quando eu chego segunda-feira no trabalho, simplesmente ele era meu namorado. Simplesmente. Ah, que ele isso, era cara. meu O pessoal namorado. intitulou ele. Meu Deus. Foi um relacionamento totalmente arranjado por todo mundo. Então, tipo assim, então se ela beijou, acabou. Eles estão namorando. E aí eu comecei, não, porque vamos almoçar, mas tipo assim, tem a Rafa que vai com ele. Tudo era meio que arranjado em dupla, em casal. Porém, como é que funcionava esse escritório? Era dividido em duas áreas de atuação. Então, era uma área que eu trabalhava, que era uma área que era mais rica, vamos dizer assim, né? E tinha área que ele trabalhava, que eram ações mais baixas, de valores mais baixos. E ali a galera era mais descontraída. Não tinha tanta cobrança de empresa e tudo mais. Então a galera brincava o dia todo. Só que era assim, era muito quinta série, gente. Da gente do outro lado do escritório, que era literalmente dividido em dois. A gente ouvia cada piada, cada brincadeira que a gente ficava... O que eles estão falando, sabe? E aí eu trabalhava com os chefes, os donos do escritório. E todo mundo ficava chocado. Primeira red flag e, né, não deveria ter continuado nisso.
claramente a quinta série, a gente não se envolve com quinta série. Mas eu realmente não estava envolvida. A questão era essa. Eu estava no relacionamento sem saber que estava no relacionamento. Eu queria frisar isso aqui. E fui vivendo minha vida, e era piada, e era isso, era aquilo. Ele me fazia carinho, ele me mandava flores, ele se me agradava com alguma coisa, eu ficava tipo assim, gente, obrigada. Eu não dava uma esperança pra ele de sentir, de falar assim, nossa, estou apaixonada por você. Eu nunca falei de namorar nem nada do tipo. Mas ele tava meio que tipo assim, vou conquistar. Porque uma hora, já que eu consegui pelo menos um beijo dela, agora tô aqui, né? E aí a gente se envolveu, só que eu sempre enrolava ele, tipo assim, vamos planear, não, hoje não dá. E ficava nessa, tipo assim, sempre enrolando e fugindo daquilo ali, eu nunca mais fiquei com ele. Foi só naquela vez. Só que continuou esse negócio de, tipo, bafafá no meio da empresa. E teve uma certa vez que saiu 4 pessoas. Eu, fulaninho, eu vou chamar de fulaninho e mais 2 pessoas. E assim, essas 2 pessoas eram casadas, então pra mim era tipo assim, vamos comer, porque a coisa foi isso, todo mundo saindo meio tarde, porque vira e mexe, saíamos tarde. Porém, não era todo mundo, era quem tinha que terminar o trabalho. Coisa normal, tipo, eu tinha muita coisa pra fazer, saía, eu que saía 5, às vezes saía 7 da noite. Enfim, prazos, né? E nesse dia saímos nós 4. Saímos pra comer, depois num barzinho que tinha ali perto. Normal, gente, coisa que, todo mundo faz, né? Mas comigo sempre é diferente. E aí, nessa brincadeira, esses 2 meninos que eram casados começaram a ficar. E eu perdida no rolê. Eu fiquei assim, perdidona no rolê. Assim? Eu não sabia, juro. Era uma fofoca que todo mundo sabia, menos eu. Porque eu era do outro lado do escritório. Lembra que eu falei que tinha uma divisão? Sabia disso. E começou a acontecer. E eu aqui, né, fingindo a sonsa, a egípcia, fingindo tipo, opa, tudo bom. Sendo que era um casal, né, um homem e uma mulher. O homem, ele era casado com uma mulher que ia direto no escritório. Eu conhecia a mulher dele. Porque, tipo, ela trabalhava ali perto e tal, não sei o que, e ela ia lá. E começou que, gente, esse clima tornou o quê? 2 casais na mesa. Entendeu? Esse é o ponto da questão. Você foi levada pra uma armadilha. Exatamente. Eu não queria De comer novo. um franguinho. De Era só novo. um franguinho, um chopp, era só isso pra mim. E eu fui num date duplo. Essa foi a questão. Nossa, cara. Nisso. Essa mulher que esse cara ficou, o cara era casado, e a esposa dele ia direto no escritório. A esposa dele conhecia a amante? Com certeza. Porque era um grupo de amizade, entendeu? Caraca, cara. Era um grupo de amizade. Mas é mais comum do que a gente imagina. Exato. Cara, eu sempre ouvi o ditado, onde se ganha o pão, não se come a carne. Total. Só que a Rafa tava numa churrascaria. Só queria comer a carne normal mesmo, sabe? Exato. Você só queria petiscar um coraçãozinho e estavam te jogando na picanha. Exatamente, cara. E tipo assim, nem tava com tanta fome assim. Era só um petisco, eu não queria jantar, entendeu? Exato. Essa é a questão, a alma do negócio aí. Mas aí, beleza, aí fica naquela de, então vocês vão ficar, né? E meio que, tipo assim, ficou implícito que depois dali eu teria um date. Eu falei, cara, como é que eu vou sair disso? Se ele vai pro mesmo lugar que eu, lembra que eu falei que ele mora perto de mim, que ele vai pro mesmo lugar? Eu não tenho como dar um perdido nele, porque eu não tenho ninguém que possa me buscar, que era tarde da noite já, todo mundo pra casa, já tinha ido pra casa. Não tinha como fugir daquilo ali, entendeu? Foi literalmente uma armadilha. E aí eu fui fazendo a sonsa, e vamos pra casa, beleza. Aí chegou, gente, esse menino, quando ficou perto de mim sozinho, eu virei pra ele e falei assim, então tá bom. Eu simplesmente peguei o personagem pra mim. É isso que tu quer? Então vamos lá, vamos ficar. Gente, simplesmente ele não tinha reação. Ele começou a suar de uma forma... Mas ele suava e ele tremia. Que Mas, isso, assim, cara? juro pra você. E eu não tava entendendo, sabe? Porque ele tentou tanto. Eu falei, tá, então bora. Se emocionou. Ele não sabia o que fazer. Sabe aquele meme de daqui pra frente eu não sei. Eu nunca cheguei nessa fase. Exato. Não sei o que fazer. Foi isso. E ele ficava assim tremendo, tremia. E ele não conseguiu ficar comigo. Não Qual foi? Não tem como. E isso, eu ainda, tipo assim, falei pra ele, não, tá tudo bem, acontece. Não acontece, né, gente? Mas eu falei, acontece, tá tudo bem. E é isso. Baixou a mãe conselheira. Não, filho, tá tudo certo, filho. Relaxa. Só faltou o clássico. Eu tô tremendo porque você é muito gostosa.
Exatamente, eu ouvi isso. Eu ouvi. Não é um meme, sabe? Eu vivi Qual na pele, foi, a realidade. gente? Isso, beleza. Passou essa noite, eu fui pra casa. Qual foi o saldo da noite? 0. Você entende mesmo que eu? Que o saldo é 0? Negativo. Total, não é? Pra mim era muito claro que o saldo foi 0 da noite. Fui pra casa tranquilo. Menos 10. Aí chego eu no outro dia, Meu no Deus. trabalho de novo. E esse fulaninho vai falar comigo. Ah, porque ontem a noite foi muito boa, muito obrigada. E Oxi. que isso. E ele começou a falar comigo como se tivesse acontecido alguma coisa, como se a gente tivesse ficado. Gente, ele sonhou? Surtou, e ele começou a me lidar comigo como realmente naquele momento você é namorada dele. E eu Caramba, comecei a olhar pra ele e não. falei assim, não, isso daqui tá demais, isso daqui é não, uma loucura. Aí eu virei pra ele e falei assim, então, mas não aconteceu nada, a gente não ficou. Você sabe disso, né? Não. Aí ele virou pra mim e falou assim, como não? A gente saiu. E eu falei, não, tudo bem, realmente, a gente saiu, mas a gente não ficou. E ele falou assim, cara, como assim? Aí eu falei, como assim? O que? Não tem nem o que te explicar. Aí ele ficou bolado e sumiu. Sumiu. Tipo assim, ele passava no escritório e não falava direito comigo. Ele virava a cara pra mim. Aí eu pensei, eu falei, cara, ele tá bolado pelo quê? Eu não tenho nem o que fazer, sabe? E eu ainda fiquei consolando ele. Mas enfim, passou, sei lá, uma semana. E aí aquele grupinho que era amigo dele e tal, não sei o que, começou a virar cara pra mim, do nada. E eu Tomou não as sabia o dores. que era. Eu comecei a ouvir fofoca de que, tipo, eu tinha largado ele. Tinha dado esperança, alguma coisa do tipo, e tinha largado ele. E eu falei assim, cara, mas a gente é somente... Mas ok. E as pessoas meio que se afastaram de mim, só que foi uma coisa fraca ainda, sabe? Não foi, tipo, simplesmente virou a cara pra mim e nunca mais ninguém falou comigo. Não foi isso. Até então. Aí, teve um outro dia... Tinha um menino que trabalhava lá com ele, que ele saiu tarde junto comigo. E nesse dia só saiu eu e ele, tarde, e a minha chefe. Eu conversava com todo mundo do escritório, eu queria deixar isso bem claro. Eu sou sempre assim, eu sempre falo com todo mundo, sabe? Isso era quase 8 horas da noite, eu falei, cara, eu tô morrendo de fome. E você? Ele também, vamos descer aqui, vamos comer alguma coisa. Beleza, era só isso. E ele ia pra onde a gente pega ônibus, mesmo lugar que eu, então a gente parou pra comer alguma coisa, né? Porque ia andando, assim, pra meio que não ir sozinho, né? Tipo, de proteção mesmo, era tarde da noite. E aí a gente parou pra comer, e aí a gente tirou uma foto, tipo assim, o horário que estamos saindo do escritório. Foi isso, gente, foi esse o story que a gente postou, tipo, só pra Normal. mostrar. Sabe quando a pessoa sai tarde do escritório? Todo mundo posta sempre uma foto clássica, foi essa foto clássica aí. Gente, no outro dia, a fofoca era que eu tinha ficado com esse menino, que era amigo desse meu desse meu namorado. Ah, cara. Ficou bolado comigo. Ah, não é possível Detalhe, isso, só que eu não gente. soube disso. Eu não soube dessa fofoca. Essa fofoca rolou. Esse menino, que era meu namorado, e falou e confirmou tudo, falando que estava muito triste. Tudo isso que eu tinha feito com ele era, tipo, absurdo. Que eu fiquei com Cara. amigo dele e tal, e que não sei o quê. Não tem Gente, problema. simplesmente, a outra parte do escritório não falava mais comigo. Agora, de fato, eles viraram a cara pra mim. Sendo que nada disso tinha acontecido. Eu nunca fiquei com esse menino. Nunca. O meu contato com ele era coisa de brincadeira ali de escritório, sabe? De trabalho. Eu fui embora com ele pro lugar onde todo mundo pega condução. Como é um lugar perigoso de chegar, você tem que sempre ir com alguém. Gente, era esse o ponto. A gente desceu, comeu alguma coisa, e era isso. E, tipo, isso virou o karma. Tipo assim, ninguém me chamava pra sair deles mais. Eles não olhavam pra minha cara. O garoto passava, não olhava pra minha cara. Eu ficava, gente, que surto. Só que assim, ao mesmo tempo que eu ficava, caraca, que loucura, eu não ligava, porque, cara, eu tava vivendo minha vida, sabe? Aquilo ali era um surto coletivo pra mim, total. E aí, depois... E tudo começou com um beijo que você nem queria dar. Exatamente. Ou seja, Rolê a armado. lição de hoje é não dê chance pro feio, porque o feio vai te tratar como feio no final. Exato. Esse moleque, ele tava aí sozinho do casamento surpresa. Pra ele meter um casamento surpresa do nada no meio do escritório com o apoio dos colegas, era um dole, gente. Não custava nada. E assim, depois eu fui entender que eu acho que ele ficou com medo de eu espalhar pra todo mundo que ele não conseguiu ficar comigo. Então eu acho que ele teve que armar alguma coisa do tipo, eu vou sair daqui e botar ela como errada, porque tudo que ela falar de mim vai ser errado, entendeu? Você não tá falando
nada, gente. Pra que eu ia falar alguma coisa? Tipo, Cara, e ficou climão até você sair desse lugar? ficou. Ah, Não. cara, que isso? Até o Juro. final? Isso durou uns 2 meses depois eu saí. Você saiu porque você quis? Ou... É porque eu consegui um Acabou o outro período. lugar. Eu Ah, consegui tá. um outro lugar que era melhor, assim, pra mim. Sendo muito sincera, eu achava ridículo, mas isso não me afetava a ponto de, tipo, eu vou sair do trabalho por isso. Porque, de fato, pra mim era um surto. Não, de fato era. Você comentou assim com a gente nos bastidores ali sobre uma história que você teve com uma moça Sim, no seu foi em ambiente de outro trabalho. É escritório. nesse escritório? Ah, não, é em outro. Então é no segundo que você foi. Lembra que eu falei Ah, agora tá. que eu saí desse pra um melhor? Pô, você arrumou. Esse Então acho que o escritório problema é melhor? você, hein? Acho que o problema é você que você arruma confusão em todo lugar que você vai. Cara, eu não sei o que acontece. Cara, eu juro pra você. Já percebi que você claramente é um para-raio de gente doida. Total. Deixa um conselho pros nossos ouvintes que também tem essa predileção pra trazer gente maluca pra perto. Cara, eu acho que é terapia, porque a gente não consegue evitar. Então, já que não consegue evitar, vai pra terapia. Total. Então, meu filho, é terapia na gata. É você se esforçar pra não enlouquecer. E assim a gente vai vivendo e vai contando história, e escreve livro. E a vida vai parecendo uma comédia romântica. E é isso aí, a gente vai criando histórias e fazendo piadas disso. Leve como uma piada que vai se resolvendo. Maravilha. Rafa, a gente queria agradecer muito a sua participação no nosso podcast de hoje, Fofoca de Corredor. Gente, vamos ter que chamar a Rafa novamente para um próximo episódio, parte 2, porque ela não conseguiu contar sobre os romances dela. Entendeu? E tem muita coisa boa pra vir aí. Porque ela já deu uma brifada aí. E, cara, cada história que eu vou te contar. Mas muito obrigada pela sua Nada, eu que te participação, por você ter aceitado. agradeço vocês dois pelo convite, foi maravilhoso. E sim, eu aceito o convite da parte 2, vai ser ótimo. Maravilha. Obrigado, Rafa. Beijo pra você. Um beijo. Beijo, Rafinha. Tchau. Lê, se o quase romance foi sensacional, imagina o romance. Cara, deve ser muito doido. Deve ser cada história, assim, só da resumida que ela deu, cara. Sério, gente, vocês têm que assistir a parte 2. Eu já tô ansiosa pra parte 2 sem saber os detalhes da parte 2. Pô, é isso, gente. É isso, pessoal. Fofoca pra caramba, história aberta pra contar. Muito obrigado pela presença de vocês. Letícia, vencemos mais uma. É isso aí, cara. Vamos que vamos. Até a próxima segunda-feira. Beijo, pessoal. Beijo. Faz de novo falando, Rafa. Você falou. Ai, cara, que ódio. Não está sendo fácil.